Hey everyone! Good to be here with you all. Muito bom estar aqui com vocês para desvendarmos então a chave do Enem na prova de inglês. E aí, como foi o simulado? Espero que bem. Eu vi os resultados, fiquei muito contente. Quero compartilhar aqui algumas situações com vocês, mas também quero que vocês participem aí comigo, colocando aí as respostas, fazendo perguntas para eu ajudar vocês aí nessa jornada que já estamos aí, olha só, né? Em outubro. Então vamos que vamos, porque temos muito o que falar para o dia de hoje. E o que temos então, teacher? Temos ali interpretação de textos. Então eu trouxe para vocês vários gêneros textuais para que nós possamos então praticar e vocês entenderem então como trabalhar com cada tipo de texto. Teremos também passo a passo com técnicas, dicas de como interpretar o texto de uma forma mais assertiva e reduzindo aí o número de minutos ou de tempo para que você possa então fechar aí o chave do Enem com sucesso, ok? Então, pega lá o seu simulado, pega seu estojo aí com seu lápis, borracha, caneta, pega a sua pipoca se você estiver aí por perto e vem comigo, porque nós vamos então resolver a primeira questão do simulado. E a primeira questão, nós temos ali que observar o título. Lembre-se, pessoal, a teacher sempre dá essa dica para vocês. Comece fazendo uma pré-leitura do texto. Então, não tem figura o texto, como vocês podem ver, mas ele tem um título. E o título é The Weatherman. Muito bem. E aí, qual é a fonte? Nós vimos ali que é da revista, é uma revista, Speak Up, né? Da ano ali 23, número 275, é uma revista. Então, foi tirado de uma revista, é um texto informativo e nós vamos então ler esse texto de forma que vocês vão pegar as palavras conhecidas, sempre pegando os cognatos. Isso ajuda muito, tá? Então, se você tem alguma dificuldade em questão de número de vocabulários que você conhece, fique tranquilos, ok? Porque no texto nós encontraremos muitas palavras que se parecem com o português. Agora, obviamente, você tem aí um tempo para colecionar vocabulário. Então pega, faça um glossário pessoal, colecione vocabulário, estude 5 minutinhos que seja por dia, para você revisar esses vocabulários e ter uma gama maior de conhecimento e de fluência na hora de ler o seu texto da prova, ok? Combinado? Então vamos comigo. The weatherman, they say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of a conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. Então a gente já consegue ali entender do que o texto está falando, porque nós temos ali um tópico frasal que diz que os britânicos amam falar sobre o clima, sobre o tempo. E nós temos ali a palavra nationalities, olha lá o nosso cognato. Então, outras nacionalidades pode achar isso banal, outro cognato ali para você se agarrar. E boring, e chato, um tópico de conversação muito chato. Something that people talk when they have nothing else to say. Quando você não tem mais nada para dizer, você fala sobre a previsão do tempo. Em outras nacionalidades, mas não com os britânicos. So, that at least is the opinion of Barry Grommet, press officer to the Met Office. Então, ele cita que quem fez esse comentário foi Barry Grommet, certo? Que é o chefe ali de impressão ou da empresa The Met Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. Here, employees and computers supply weather forecasts for much of the world. Então, uma empresa que cuida exatamente sobre a previsão do tempo, certo? Então, olha lá, lemos de uma forma rápida, vocês viram que era um texto curto, um parágrafo simples, e aí nós vamos para a pergunta, que diz assim: ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Então, olha lá, the weatherman. Quando nós conversamos sobre a previsão do tempo, o que ficou claro para vocês? O texto mostra. Quando você tem essa pergunta, o texto mostra, normalmente você vai encontrar a resposta ou no tópico frasal
ou na conclusão, porque ele quer saber qual é o objetivo, o que o texto quer, ok? Então, vamos lá. Será que o texto mostra o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades? A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas? A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês? Ou as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua? E ainda a letra E, o conflito entre as diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Bom, teacher, aonde eu acho essa resposta? Vamos prestar atenção ali no início, no tópico frasal, logo no início, quando ele fala: They say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be banal and boring. Something that people talk about when they have nothing else to say. Ali a gente já pode dizer que está a resposta. Porque nós estamos falando dos britânicos, nós estamos falando de outra nacionalidade. Então, o que o texto quer mostrar? Qual é a conclusão que a gente chega sobre o core da mensagem, sobre o objetivo desse texto? E aí, pessoal? Primeira pergunta, quero ver vocês aí comigo participando. Colocaram a resposta? Preparados? Então vamos corrigir? Letra D. Isso aí, a letra D. Isso fica muito claro quando ele compara os britânicos com as outras nacionalidades, né? Em diferentes tópicos, o que eles gostam de conversar sobre o uso do idioma, da língua. Então, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua, ok? Então, pode ser que você tenha pensado, mas eu fui ali pelo banal, eu fui pelos cognatos, porque eu achei que tinha, mas tem que interpretar. A interpretação também é essencial para que você se dê bem na prova, ok? Fechou? Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos seguir aqui para o nosso próximo texto e temos ali agora um texto que não tem figuras, não tem o título, ok? Nós só sabemos que ele foi tirado de um livro de ensino integrado do ensino médio profissional. É isso que nós temos de informação ali na fonte. Portanto, se você achar mais fácil, nesse caso, como não tem título e não tem figura, você pode ir direto para o enunciado, uma vez que no Enem o enunciado está em português e ele esclarece, deixa claro para o leitor do que se trata o texto. Então, a gente vai ler o enunciado nessa situação, ok? Para ficar mais fácil ali o entendimento. O texto aborda uma temática inerente ao processo de desenvolvimento do ser humano, a dentição. A informação quantificada na mensagem quando se diz que as cáries dos dentes mencionados. Olha só que importante nós termos lido o enunciado antes do texto, porque agora eu já tenho duas informações super importantes, duas palavras-chave extremamente importantes, que quando eu voltar no texto, eu já sei aonde eu tenho que focar. E uma delas, primeiro, é a temática, que vai falar sobre dentição, e a segunda informação muito importante, que é o seu foco para essa questão, é a informação quantificada. Então, quando você voltar para o seu texto, preste atenção na informação quantificada, ou seja, nos números. Ele quer saber aqui a informação em relação a números. Então, no meu texto, quando eu estiver fazendo essa leitura, eu vou focar na parte que fala de números, informação quantificada. Então, a informação quantificada na mensagem, quando se diz que as cáries dos dentes. Então, ele quer saber algum número que fale sobre cárie. Agora sim, eu vou para o meu texto mais preparado e focado no que eu devo procurar, no que eu devo buscar. The six-year molars are the first permanent teeth. They are the keystone of the dental arch. They are also extremely susceptible to decay. Coleciona esse vocabulário, gente. Tem uma palavra aqui que eu acho muito importante. Decay. Cárie. Ok? Então, decay é cárie. Anota aí, tá bom? Porque é bem diferente essa palavra. Parents have to understand that these teeth are very important. Over 25% of 6 to 7-year-old children have beginning cavities in one of the molars. Opa, então vamos lá. Temos aí uma informação quantificada. Vamos parar aí?
Vamos analisar? O que essa informação quer dizer? O que significa essa palavra over 25%? Então, over 25% significa mais que. Over, que vem da palavra overdose, por exemplo. Então, over 25%. Mais de 25% das crianças entre 6 e 7 anos começam a ter cáries já nos molares. Então, pronto, essa é a informação quantificada que eu tenho. Aí eu vou lá com o meu dedinho ver se tem alguma outra informação quantificada. Se não tiver, tá ali a resposta que eu busco, tá bom? Então, the early loss of one of these molar causes serious problems in childhood and adult life. It is never easy for parents to make kids take care of their teeth. Even so, parents have to insist and never give up. Temos alguma informação quantificada fora aquela ali? Não, né? Então, a gente vai focar nessa situação. Vamos para analisar então as nossas opções? Então, conforme a informação quantificada dessa mensagem, acontece em mais de 25% das crianças entre 6 e 7 anos, elas ocorrem em menos de 25% dessas crianças entre 6 e 7 anos, elas surgem em uma pequena minoria de crianças, começam em crianças acima dos 7 anos ou podem levar dezenas de anos para ocorrer. Então, se eu sei, se eu conheço a palavra over, se eu já tenho um pré-conhecimento e começo a pensar, nossa, overdose é uma superdose, então over, acima de. Então, eu já tenho, se você já conseguiu fazer essa ligação, ficou mais fácil. Então, acima de 25%. Portanto, nos resta, qual é a letra? Qual é a resposta, pessoal? Colocaram aí no chat? Isso mesmo. Então, ficou fácil agora de eu saber, de eu entender que em mais de 25% das crianças, acima de 25%. Fechou? Tranquilo, né, gente? Então, é importante colecionar vocabulário, é importante prestar atenção nas palavras-chave do enunciado, entender o que ele espera de você e ler com tranquilidade. Alright? Nossa, olha só, já estamos indo para a nossa próxima questão. Elas estão bem simples de resolver, não é mesmo? Esse é um nível de prova do Enem, é um nível aí intermediário. Então, gente, é colecionar vocabulário, prestar atenção nas palavras-chave das perguntas e ir com tranquilidade ali para o texto, buscando com assertividade a resposta, através de dicas, técnicas de leitura e cognatos. Fechou? Terceira questão de inglês, how's your mood? E aí nós temos ali um picture, nós temos ali uma mensagem visual, happiness, que significa felicidade. Então, mood, outra palavrinha ali para você colecionar. Se você não sabe o que é mood, agora você já sabe, humor. Então anota, coleciona, porque fica muito mais fácil de você entender sobre do que se trata o texto se você conhece a palavra mood, humor, mood, humor. Então, como está o seu humor? E aí eu vou novamente para o enunciado, só para saber ali mais ou menos do que se trata o texto. O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Então, olha lá, o tema relacionado. Do que se trata o tema relacionado ao projeto Mappiness? E aí eu volto para o texto, leio, coleciono o vocabulário, verifico ali os cognatos e vou focar do que é o tema. Qual é o tema disso aí? For an interesting attempt to measure cause and effect, try Mappiness. Então, para uma tentativa interessante de mensurar a causa e efeito do seu humor, nós vamos tentar o Mappiness. O que é o Mappiness? Então, do que se trata? E ele começa a responder. A project run by the London School of Economics, which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. Nossa, que bacana, hein? Já pensou você ali com o seu smartwatch para você gravar, ou ali no seu phone, né? É um aplicativo de celular. Para você gravar, record, gravar o seu humor e a situação que levou você a desenvolver ou ter aquele humor.
The Mappiness website says, we are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. Então, qual é o propósito disso? Né? Ele diz ali que nós estamos particularmente interessados em como a felicidade das pessoas estão afetadas ou são afetadas por conta do ambiente em que ele vive. Air pollution, noise, green spaces, absolutely great for investigating. Então, olha só, o ambiente que ele vive, o barulho, a poluição, o espaço em meio ao verde, a natureza em que ele passa o tempo, tudo isso é ótimo para ser investigado. Will it work? Aí ele deixa ali uma pergunta, será que vai funcionar? With enough people it might? Possivelmente, com um número de pessoas suficiente. Bom, posso parar ali porque o tema relacionado ao Mappiness, então o que vocês chegaram à conclusão do que é o Mappiness? Seria uma mistura de mapa e happiness, ou seja, vai mapear o seu humor, Mappiness. Então, com isso, o projeto ocupa-se do tema relacionado a quê? Ao nível de felicidade das pessoas em tempo de guerra? A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu humor? Ou ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares? A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente na qual elas se encontram? Ou a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas? Então, olha lá, você pode perceber que dentre as opções A, B, C, D e E ali, você tem algumas opções que podem te confundir. Porque eles pegam exatamente as palavras mais parecidas com o português e colocam nessas opções, que é para você se confundir. Então, quando você estiver lendo o texto, cuidado com a interpretação, ok? Cuidado, não se apegue só a cognatos e fica fazendo cara crachá ali, cara crachá. Não, tem que interpretar. Precisa entender o que o enunciado busca, o que ele quer de você. E aí, nesse caso, nós vemos ali, ó, quando nós temos ali a quotation mark, we are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. A gente já entendeu que o tema do Mappiness está relacionado ao ambiente em que a pessoa vive, se ele afeta ou não o humor dessa pessoa. Ok? Então, logo ali, ó, destacado para você é onde está a resposta. A relação entre o nível de felicidade e o ambiente na qual se encontram. Fechou? Tranquilo? Essa questão, analisando ali os dados das respostas, ela teve um nível de acerto um pouco menor do que as outras, né? Porque ela exigia, de repente, uma interpretação maior, o vocabulário já era mais rebuscado e o parágrafo já não era tão curto quanto os outros. Mas ainda assim deu bom, pessoal, ainda assim deu bom, ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Ai, eu amei, gente, essa questão eu amei. Eu fiquei falando isso várias vezes. Eu fiquei tipo trava-línguas. Quem é que não gosta de trava-línguas? Certo? Então nós temos aqui, ó, Mary Mac's mother's making Mary's Mac marry me. My mother's making me marry Mary Mac. Will I always be so merry when Mary's taking care of me? Will I always be so merry when I marry Mary Mac? Ai, amei! Tenta fazer isso em casa. Repete, repete. Trava-língua, super nice. Então, isso daqui faz parte de uma música, a música de Carbon Leaf. Então, olha lá, é um trecho de uma música, é um trava-línguas. E aí, do que se trata isso? O trava-língua, além de funcionar como um exercício de pronúncia, também pode abordar assuntos relacionados à sociedade. Então, realmente, essa é uma das dicas. O Enem, ele aborda muito assuntos da atualidade, ok? Então, é sempre bom você estar atualizado ali com as notícias, com o mundo como um todo, ok? Não é só a base de TikTok e social media, guys. Get deeper. Seja curioso, leia. E o texto, gente? O tema refere-se a quê? Então, eu tenho que entender que Mary Mac é a mãe da Mary, certo? Making Mary Mac marry me. Então, eu vou casar com quem? Com a Mary.
My mother's making me Mary Mac. Olha só, até eu já tô... É isso aí, trava-línguas. Então, a gente tem toda uma situação que faz sentido, né? Ele trata de um contexto social. E aí, quando eu sei o que significa a palavra Mary, quando eu sei o que significa take care, e aí eu termino ali com a pergunta, will I always be so merry when I marry Mary Mac? Ele termina com uma pergunta. Será que eu serei sempre merry, feliz? E é por isso que a gente fala Merry Christmas, Feliz Natal. Então, será que eu vou ser sempre feliz quando eu me casar com a Mary Mac? Então, ele tem ali uma dúvida. Então, quando eu leio as opções, será que se trata de dúvidas do filho sobre a felicidade dele após o casamento? A felicidade da mãe com relação ao casamento da filha? A decisão de Mary Mac de se casar com seu amor? A união de duas pessoas que se amam há anos? Ou aos cuidados de Mary Mac com seu futuro esposo? Então, a resposta fica muito clara que ela termina com uma dúvida. Então, neste sentido, temos ali, então, a resposta na letra A. Will I always be so merry when I marry Mary Mac? Ok? Dúvidas dele enquanto a sua felicidade após o casamento. Alrighty! E para encerrar nossa aula de hoje, vem comigo para a última questão. Como que tá aí? Tudo certo? Então bora lá! Desanima não! Olha só, temos uma imagem, We-Feedback. Então, about Global Feedback Calculator Blog. Então, nós temos ali, ó, a internet tem serviço ser servido, né, a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo é o site We-Feedback, no qual o internauta Kate Watts comprou comida em promoção, inscreveu-se em um concurso, fez doação para a caridade, participou de uma pesquisa de opinião ou voluntariou-se para o trabalho social. Ali a gente tem que ver então do que se trata, ó. Nós temos logo ali acima meals fed to 354,774 children. Então, ó, nós temos comida para alimentar todas aquelas crianças. Então, trata-se de um site que está fazendo ali uma parceria com uma ONG e uma instituição privada. Então, ela explica o que se trata. Ó, in the developed world, life puts tasty food in our plates all the time. French sausage, avocado, chocolate cake, we all have our favorites. E ela cita alguns exemplos de comida que a gente pode degustar porque a gente tem condições para isso. If we take just one of these things and give it back, se nós pegarmos uma desses itens e devolver, feed it back, devolver em forma de alimento, we can help change the lives of hungry school children around the world. Nós podemos ajudar milhares de crianças que estudam ao redor do mundo. Então tem o nome dela, tem o que ela quer compartilhar, que ali no caso é um sushi platter, e aí o quanto que aquilo custa. E aí tem o resultado, quantas pessoas serão alimentadas pela compra do sushi? 3. Então ela vai ajudar 3 children. If you share, you will feed 240 children. Se você compartilhar, você vai alimentar 240 crianças. Então vamos lá? Vamos ver ali? Qual é a resposta então, pessoal? Estamos falando de compra de comida em promoção, concurso, doação, pesquisa de opinião ou voluntariado? Ficou fácil depois que a gente interpretou essa figura, né? Então estamos ali com a resposta doação. Você compra a comida que você quer e isso volta como cashback para alimentar crianças ao redor do mundo. Alrighty! Fechou, pessoal! Terminamos aí a nossa aula de inglês, chave do Enem. Espero muito tê-los ajudado. Estude, colecione vocabulário e a gente se vê. Alright, see you! Thank you so much. Bye bye, guys!
Olá, povo lindo do primeiro ano, tudo bem com vocês? O que temos para hoje em literatura? Temos o romantismo. Vamos dar alguns starts para esse momento literário bem legal e bem importante dentro da nossa literatura brasileira. E aí, nas questões que vocês responderam aí, nós começamos com essa primeira, que é um texto, na verdade é a seleção de 2 textos, né? E o primeiro diz assim: se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dar-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. É um texto que está em Poemas Românticos Brasileiros. E o segundo texto é um texto que é um comentário. A ideologia romântica, argamassada ao longo do século XVIII e a primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante 4 decênios, imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época. Então, esses comentários nos dão um mote para a gente poder interpretar a questão que segue. E aí pede para nós, de acordo com esse texto de Moisés Massal, nós interpretarmos o texto 1, certo? Então, vamos ver o que ele falou. Ele disse o seguinte, eu já coloquei todas as observações, mas enfim. O texto primeiro, quando nós analisamos, ele traz um sentimento que ele diz, ó, se eu tenho que morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Por quê? Faz com que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Olha, tá lembrando de alguma coisa, né? E qual é esse lugar? O céu do meu Brasil. E aí, você vê que dentro do romantismo, ele diz que as coisas que imperaram no romantismo é o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo e o nacionalismo. Então, dentro desse escopo, no texto 1, a gente percebe que o autor ele faz uma leitura, né, de como ele gostaria de voltar para o Brasil, para a sua realidade, né, do seu sentimento de amor à sua pátria, né? Então, a gente, opa, foi um a mais já. Aqui. A gente percebe que dentro das respostas, a letra B melhor se encaixa, porque ela fala realmente do nacionalismo, reforçando que ele, da distância da pátria, o saudosismo que ele tinha, essa saudade do Brasil, né? E ele relembrava isso em relação à paisagem e como o lírico também se via quando criança, ok? A segunda questão o título é Leito de Folhas Verdes, e aí ele diz assim: brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper da alva, um só giro do sol, não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê vida. Na perspectiva do romantismo, a representação feminina. A gente percebe ali no texto algumas nuances sobre a perspectiva feminina, é uma delas. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê a vida. Então, a gente percebe que essa representação feminina, ela é feita com uma certa parceria, né, com a natureza. Perceba aí, daí das respostas possíveis, a gente tem que é uma reprodução dos estereótipos sociais e de gênero, ou será que é uma presença de traços marcadores de nacionalidade? Ou, quem sabe, uma sublimação do desejo por meio da espiritualização? Ou, quem sabe, uma correlação feita entre estados emocionais e a natureza? Mudança de paradigmas relacionadas à sensibilidade. A gente percebe que por ela se identificar aí com a flor, então a letra D é a que melhor se encaixa nessa questão, ok? Vamos para outra? Um texto de José de Alencar. E aí diz, talvez julguem que isso são voos de imaginação. É possível.
Como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo e a cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Percebam que nessa crônica escrita por José de Alencar, a gente ali diz que há uma temática nacionalista e ela constrói-se pelo elogio a quê? Bom, já a própria questão já diz para a gente, né? Mas dá para destacar também, na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo cada dia, passo a passo, ver que ele vai falando de um progresso do próprio país, né? Porque ele cita. E a própria questão também nos dá um mote, né, da temática nacionalista. Então, como resposta, o progresso nacional. Vamos para a próxima? Essa era bem intuitiva, inclusive, né? É uma imagem, uma tela pintada por Victor Meirelles, chamado Batalha dos Guararapes. E ela pertence ao romantismo. E qual é a característica dela? Bom, você tem que olhar a imagem e perceber que é uma batalha, né? E perceber também que ali você tem personagens diferentes nessa tela retratada, ok? E aí nós temos as opções. É uma descrição dramática da guerra? É uma inclinação ao retrato nacionalista? Há uma estilização das revoltas populares? Ou há uma construção da identidade brasileira? Ou ainda uma representação das obras francesas? Olhando a imagem, a gente tende a entender que é um retrato nacionalista. Perceba pelos figurantes aí que nós temos, ok? E aí vamos para a próxima. É um texto de Bernardo Guimarães, O Ermitão de Muquem, e aí diz assim: Guaraciaba, e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor. E respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma que os favos da jataí ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração, como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei. E o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo perfume, a fonte do deserto escondida entre os rochedos se revela por um murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos tu viste meu coração abrir-se para ti como a flor do manacá aos primeiros raios do sol. Percebam que nessa poesia, nesse texto, ele faz uma constante citação de elementos da natureza. E ele fala ali dos favos da jataí, fala do suco delicioso do abacaxi, fala da flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã, fala das fontes do deserto, fala da flor do manacá aos primeiros raios do sol. E aí a nossa pergunta é: o texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciam a filiação a esse movimento literário, está em destaque o quê? A referência a elementos da natureza local, a exaltação de Itagiba como um nobre guerreiro, a cumplicidade entre o narrador e a paisagem, a representação idealizada do cenário descrito ou a expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba. Bom, a gente viu quando citou esses elementos que há uma referência a vários elementos da natureza local, né? Então, se você assinalou a alternativa A, você acertou. E aí, ficamos com essas questões para hoje. Eu espero que você tenha se saído bem e nós nos vemos no próximo encontro.
Olá, galerinha! E aí, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então vem com a gente. A nossa aula de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: verbos, interpretação de texto e também um pouquinho de funções da linguagem para a gente relembrar esse tópico que sempre é recorrente nas provas do Enem, tá bom? Então vamos à nossa primeira questão. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, assistindo aos nossos vídeos, você vai ver que eu organizo aí a questão na tela de uma forma um pouco diferente. Então, primeiro coloco ali a pergunta e depois a gente vai para o texto, porque assim a gente já vai focado para aquilo que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer a leitura do texto, combinado? Assim a gente ganha tempo, e tempo é tudo, num vestibular, no Enem e nas provas que vocês farão, ok? Então, a primeira questão tem o seguinte tópico ali, ó. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de. Então, isso tem a ver com a função emotiva e com o propósito do eu lírico. Qual seria esse propósito do eu lírico relacionado à função emotiva? E aí a gente tem o texto. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. E aí, o que vocês acham? Qual seria o propósito desse eu lírico quando ele utiliza a função emotiva da linguagem? Revelar as desilusões amorosas, refletir sobre a censura à sua voz, expressar a dificuldade de comunicação, ressaltar a existência de pressões externas ou manifestar as dores do processo de criação. Vamos ver sua resposta e assim a gente comentar um pouquinho sobre cada uma dessas opções? Se você marcou a alternativa C, você acertou. Então, o propósito do eu lírico em relação a esse poema, relacionado à função emotiva, é expressar a dificuldade de comunicação. Lembrem-se que a função emotiva da linguagem, normalmente ela está relacionada a alguma coisa que é própria desse eu lírico ou daquela pessoa que está sendo falado ali naquele poema, ou, se fosse outro texto, naquele outro texto, né? Mas nesse caso a gente tem um poema. Então, ele está mostrando ali a dificuldade que ele tem em relação a falar e a gritar. Quando ele quer gritar, ele fala, quando ele quer falar, ele grita e no final das contas ele acaba calado. Então, ele ele expressa, né, a dificuldade de comunicação. Essa é a alternativa certa. Por que não seria a? Revelar as desilusões amorosas. Porque ele não tem essa intenção, esse texto não tem esse objetivo de revelar as desilusões amorosas do eu lírico. Muito menos refletir sobre a censura à sua voz. Ele não está falando que ele está sendo censurado, ele está falando de coisas que ele sente em relação a algumas coisas que ele precisa falar. Às vezes ele fala, às vezes ele grita e normalmente de forma contrária, né? Ressaltar a existência de pressões externas? Não, porque isso pode ser pressão propriamente dele, pressão interna, de quando ele quer fazer uma coisa ele acaba fazendo outra. E muito menos manifestar as dores do processo de criação. Ele não está falando aqui sobre o processo de criação. E se estivesse falando sobre o processo de criação, talvez isso estivesse relacionado à função metalinguística da linguagem e não com a função emotiva. Ok? Então, a alternativa C é a correta. Questão 2. Então, a gente agora tem um anúncio publicitário. Lembrem-se sempre, antes de pensar em ler e interpretar, que texto é esse? Qual é o gênero textual? Que propósito normalmente ele tem? Isso facilita também na questão de você ler, interpretar corretamente e responder corretamente uma alternativa, ok? Então, esse anúncio publicitário, veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade. Então, qual seria a finalidade desse anúncio publicitário? E aí a gente tem ali, né, hashtag Juntas Somos Mais Fortes, Disque 180, a defensoria não para, eu uso máscara, mas não me calo.
Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Então, tem várias coisas aqui aparecendo, mas qual é realmente a finalidade desse anúncio? Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus, ou incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. E aí, a que resposta você chegou? Vamos ver a alternativa certa? Se você marcou a alternativa E, você acertou. Então, o propósito, a finalidade desse anúncio é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento, porque as duas coisas acabaram acontecendo. Então, eu uso máscara, mas não me calo, que apesar de você ter que usar a máscara, por causa da pandemia, você não precisa ficar calada em relação a esses crimes de violência contra a mulher. Então, você precisa denunciar, então se incentivar essas denúncias. Agora, por que não pode ser a alternativa A, professora? Gente, para pensar um pouquinho aqui comigo. Se o propósito, se a finalidade desse anúncio fosse divulgar o canal telefônico, não teria por que eu ter todas essas outras informações. Eu só diria lá, se você está sendo agredida, diz que 180 e pronto, tá? Então esse não era o propósito. B. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Apesar da gente verificar que existe, essa entidade que ajuda as mulheres numa situação como essa, o objetivo não era informar sobre a atuação, porque só informar que existe alguém atuando sobre isso, o que isso vai ajudar? Em nada, Só uma informação de que alguém está fazendo alguma coisa. Esse não é o propósito. O propósito da campanha é mobilizar algum grupo a respeito daquilo que está sendo sofrido para que isso mude, certo? Então, por isso que a alternativa é E. C. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher? A gente seguiria ali na mesma linha da alternativa B. Não é evidenciar o trabalho, tá? E muito menos alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Se fosse só alertar, isso estaria num outro tipo de texto, numa reportagem, numa notícia. Olha, os números de casos de violência contra a mulher têm aumentado. Aí eu vou alertar a população de que isso tem acontecido. Mas toda a campanha publicitária, o anúncio publicitário, tem como objetivo engajar algum grupo a fazer alguma coisa, que justamente seria denunciar esses crimes. Então, a alternativa E é a correta, ok? Vamos para a nossa terceira questão, que tem como enunciado o seguinte. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais faz o que nesse texto? Então, vamos lá. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono da madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente e o trabalho que te chama. Às pressas, tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Não sei se vocês conseguiram perceber aí, mudança das formas verbais e pronominais, tá? Então, ora, ele usa a segunda pessoa, Deixas, quem deixas? Tu deixas, Tu levas e assim por diante. Ora, ele usa a terceira pessoa, ele pede,
Então, eu tenho tanto o pronome na segunda pessoa, quanto o verbo na terceira pessoa. Então, vamos voltar. Tanto o ele ali, ele pede, né? Tanto o pronome na terceira pessoa, quanto o verbo na terceira pessoa. Então, existe uma alternância aí da segunda pessoa, tanto no uso dos pronomes, ó, tomas teu café. Então, tem um pronome da segunda pessoa, quanto da terceira, tá? Mas o que é essa mobilização dessas formas diferentes aí para os verbos e para os pronomes faz nesse texto? Alternativa A, ajuda a localizar o enredo no ambiente estático. B, auxilia na caracterização física do personagem principal. C, acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens. D, alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. Ou E, está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. E aí, por que essas mudanças aí nas formas verbais e pronominais? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa E, você acertou. Não sei se você percebe, mas ali aparecem pelo menos, ó, duas pessoas diferentes. Então, quem vai trabalhar, o trabalhador, né? Às pressas, tu tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote no cais do Capibaribe. Então, aqui a gente tem ali, quando se refere a esse trabalhador, é usada a segunda pessoa. Agora, quando vai se referir ao patrão, olha lá, de tudo quanto ele pede, ele quem? O patrão. Das só bom dia ao patrão, tá? Então, aí eu estou me referindo ao patrão, eu usei a terceira pessoa. Então, o uso distintivo aí dessas formas verbais e pronominais justamente está auxiliando na distinção desses referentes. De quem que eu estou falando agora? Agora eu estou falando do patrão. De quem que eu estou falando agora? Agora eu estou falando do trabalhador, tá? Então, por isso que foram usadas essas pessoas verbais e gramaticais diferentes, ok? Isso não acontece, né? Para ajudar a localizar um enredo num ambiente estático, até porque não tem nada de estático aí nesse ambiente, e essas formas diferentes não estão auxiliando isso. Alternativa B, auxilia na caracterização física do personagem principal. Então, se eu tivesse, né, a mesma segunda pessoa e a mesma terceira pessoa se referindo a um único ser, até poderia ser essa opção, mas não é o que está acontecendo aí. C, acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens. Está relacionada a ações de personagens diferentes, mas não que sejam modificadoras, né? E D, alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. Não tem nada a ver com diferença de tempos, e sim das pessoas a quem estavam se referindo aquelas partes do texto, ok? Vamos para a nossa penúltima questão de hoje, que tem como enunciado o seguinte: qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha? Ó, que gênero textual a gente está tratando? A resenha. Contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. Então, ó, pensa bem, qual aspecto na organização gramatical vai contribuir para despertar o interesse do leitor pelo filme? Então, vamos lá. João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu a Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Então, vamos ver ali os aspectos que estão sendo elencados ali nas alternativas. A. O emprego do verbo haver em vez de ter em há 20 anos atrás foi humilhado. É isso que vai contribuir para despertar o interesse do leitor no filme? B. A descrição dos fatos
com verbos no presente do indicativo como retorna e descobre? É isso? C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. É isso que vai despertar o interesse do leitor pelo filme? D. A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Ou E. O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto, para fazer referência ao protagonista João Zero. E aí, que aspecto gramatical vai contribuir para despertar o interesse do leitor pelo filme? Vamos à sua resposta? Se você marcou a alternativa B, você acertou. Então, a descrição dos fatos com verbos no presente, como retorna e descobre, é que vai trazer ou que vai despertar o interesse do leitor pelo filme, tá? Já o verbo haver, por exemplo, né, em vez de ter, não é isso que vai trazer o interesse pelo filme. Muito menos a repetição do emprego da conjunção mas. Eu não sei se eu estou meio cega aqui, mas eu acho que o mas só foi usado uma vez. Teria que ler de novo com calma, mas não seria isso, certo? Depois, D. A finalização do texto com a frase do efeito. Será que ele considerará acertar as coisas? É isso que vai motivar o interesse do leitor pelo filme? Ou E. O uso do pronome da terceira pessoa, ele, ao longo do texto. Não, o fato de ele usar esse ele ao longo do texto para se referir ao protagonista, ele só está evitando a repetição desse nome. Não é isso que vai trazer motivação ou despertar interesse do leitor pelo filme, tá? E sim, toda vez que ele descreve esses fatos com verbos no presente, isso vai mostrar que aquilo estava acontecendo e para verificar como é que ele vai conseguir resolver essa situação, certo? Então, alternativa B. Chegamos à nossa última questão de hoje, que tem como enunciado o seguinte: a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego do quê? Então, algumas coisas importantes, ó. Estratégia de persuasão. Para que a gente usa estratégia de persuasão? Para convencer alguém de alguma coisa. Qual é o recurso de linguagem verbal que vai contribuir para esse destaque na qualidade desse serviço que está sendo anunciado? Copia rápida. Copia não, gente. Cópia. Ó o acento ali, né? Tô cega. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom. Não foi? E aí embaixo a gente tem ali, né? Uma expressa... Gente, deixa eu voltar aqui. Uma expressa com prêmios internacionais não poderia Nossa, tô cega, gente. Não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. Consegui ler. Tô cega, eu tô precisando mudar meu óculos. Então, o que está contribuindo? Qual o recurso verbal que contribui para esse destaque na qualidade desse serviço que está sendo oferecido? Qual é a qualidade? A rapidez, tá? Alternativa A, do termo fácil no início do anúncio como foco no processo. B, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. É isso que vai contribuir para o destaque da rapidez. C, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. D, da expressão intensificadora, menos do que associada à qualidade. Ou E, da locução do mundo associada a melhor que quantifica a ação. E aí, o que você responde? Acho que essa tá fácil, né, gente? Se você marcou a alternativa C, você está certo. Porque olha só que interessante. Vai ser bom... Cópia rápida e fácil. Vai ser bom. Não foi? Então, eu tenho ali uma coisa que dá ideia de futuro primeiro
e depois logo em seguida de passado. Isso vai demonstrar que as coisas aconteceram de forma tão rápida que mal terminou uma coisa, você vai ver se isso foi ou se não foi, né? Então, o uso desses verbos em sequência que vai demonstrar essa rapidez, que é uma característica que eles estão querendo demonstrar através desse anúncio, né? Não é o termo fácil que vai estar relacionado à ideia de rapidez, na alternativa A, muito menos de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Se eu quisesse destacar a qualidade da impressão somente, até poderia ser, mas ele está falando ali, ó, a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço. Então, a nitidez não tem nada a ver com a rapidez. Então, não poderia ser a alternativa B. A D, também não. A expressão intensificadora, menos do que associada à qualidade, não é isso que vai dar, vai contribuir para o destaque que eles querem dar à qualidade de serviço deles, que é justamente a rapidez, né? E muito menos a locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. Essa melhor do mundo pode estar relacionada a outras qualidades do serviço, mas não estaria contribuindo para a ideia de rapidez, que é a qualidade que eles estão querendo destacar aí nesse anúncio. Deu para entender? Espero que sim. E espero todo sucesso do mundo aí nas suas provas, vestibulares e continue estudando conosco aqui no Chave do Enem. Até a próxima aula, um beijo para todos. Tchau!